Fala, torcedor do Flusão. O Fluminense está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Vai jogar contra o Vasco. Venceu o Bangu hoje 3-1. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo pessoal do Sport Center da ESPN Brasil, fazendo o pós-jogo do Fluminense, a repercussão dessa vitória. Aproveitar aqui e já deixar os créditos ESPN Brasil. Já chega também deixando aquele like. Mas agora, sem enrolação, bora acompanhar aqui o pós-jogo do Fluminense. Finalização do Bangu, gols esperados 2.10 a 0.09 e 7 escanteios para o Fluminense, nenhum escanteio para o Bangu. E agora o Fluminense pega o Vasco. Professor, você estava falando sobre o momento do Fluminense, que é muito melhor contra o Vasco, e um Diniz que está muito pressionado. Ou seja, dependendo do que aconteça na semifinal do Campeonato Carioca, pode ser inclusive um adeus ao Diniz. Sim, Diniz, que é histórico técnico da façanha do Fluminense na Libertadores. Realmente, se você comparar não só os resultados, mas as exibições do Vasco contra o Volta Redonda e do Fluminense contra o Bangu, sendo que o Bangu me pareceu um time até mais bem armado que o Volta Redonda, não precisaria nem ter jogo, mas precisa ter. E no Rio são dois. Ao contrário do que acontece em São Paulo, a semifinal tem duas partidas, que ainda precisa decidir se serão as duas do Maracanã, como foi na Copa do Brasil, sim, ou se o Vasco fará valer o mando em São Januário. E ainda tem um Fluminense misto, né? Porque o Fluminense que foi colocado em campo hoje pelo Zubeldia é um Fluminense misto e ele podendo ainda descansar alguns dos seus principais jogadores para as próximas partidas. Quero falar do Savarino. Vamos colocar uma tela, então, do jogador que hoje faz o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. E tá aí, ó, para vocês. Nessa partida contra o Bangu, um gol, duas finalizações, uma finalização no alvo, uma chance criada, dribles tentados, e 3 cruzamentos. Ali no ranking do time tem dizendo que ele é primeiro, porque ele fez um gol, né? Quinto em finalizações, terceiro em finalizações no alvo, quinto em chances criadas, quarto em dribles tentados e em segundo em cruzamentos. Ele ficou 72 minutos no campo. Ele fala, inclusive, em entrevista, que ele estava precisando de um gol desse, que é muito importante, principalmente para quem está chegando em uma equipe como a do Fluminense. Ele é um jogador que já tinha feito toda a diferença no Botafogo, né? Junto ali com o Almada, o pouco que o Montoro entrava e jogava com ele, eram jogadores diferentes. Hoje, especificamente, ele passa a render muito melhor exatamente na hora da inversão de lado com o Canóbio. Tanto que cada um acaba fazendo um gol, né? Ele começa o jogo pelo lado direito, vai pelo lado esquerdo. É lá no lado esquerdo que ele corta, faz um golaço no momento importante do jogo, Marcela. O Bangu começava a enervar o Fluminense, ou dar sinais de que poderia enervar o Fluminense. E ele quebra justamente naquele momento. No intervalo também ele comenta a respeito dessa inversão e da importância da inversão feita pelo Zubeldia, que é um conhecimento prévio do técnico por parte do jogador que tem em mãos. Ele sabe que o Savarino é um jogador que pode ser utilizado em vários setores do campo, em várias posições, principalmente nas 3 posições de frente. E ele mudou muito a característica em relação àquele que a gente conheceu no Galo, né? O Savarino do Galo, que era chamado de Savalizo, era o cara que escapava. Hoje ele é muito mais do que o escape. E é muito importante isso, porque seria um desperdício contar com o Savarino só com uma válvula de escape. Ele é um jogador capaz de fazer esse primeiro gol com essa felicidade que a gente viu, puxar para o pé certo, colocar fora do alcance do goleiro. Então, acho que foi a primeira grande, não foi só o primeiro gol dele, foi também o primeiro gol, mas principalmente a grande contribuição dele para essa vitória, no momento em que ele inverte ali com o Canóbio, que também foi bem, marca o segundo gol. Vamos mostrar, então, o Zubeldia com o Fluminense, números incríveis, é realmente impressionante o que o treinador faz. Ele só ganha em casa. Como? Só ganha em casa. É verdade. 28 jogos, 19 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento 72,6%, média de gols marcados 1,50, de gols sofridos 0,71 e tem agora a vitória do Fluminense em cima do Bangu nessas quartas de final de Campeonato Paulista. O Zubeldia falou depois da partida, depois dessa vitória, depois da classificação. Vamos ouvi-lo. É isso aí, galera. Grande vitória do Flusão. O Fluminense venceu o Bangu. Não teve muita dificuldade hoje. Venceu por 3-1, vitória importante. E agora o adversário da semifinal definido, né? O confronto definido, o clássico contra o Vasco. E o Fluminense que vem nessa sequência muito boa, né, de vitórias
essa invencibilidade jogando no Maracanã, né? Uma sequência espetacular, o time não perde jogando em casa, Zubeldia fazendo um bom trabalho e o Flusão está embalado, né? Agora é se preparar para essa partida aí da semifinal contra o Vasco, um reencontro, né, com o Fernando Diniz. O Fluminense chega no melhor momento que o Vasco está pressionado, classificou para a semifinal ali nos pênaltis, desculpa, e agora o Fluminense vai reencontrar o Diniz, né, o seu treinador aí, na qual foi campeão da Libertadores, né, com o Diniz, e fica aí a expectativa para essa partida aí, para esse confronto, né, na semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense chegou a 16 vitórias seguidas como mandante no Maracanã, um recorde de vitórias do Flusão jogando em casa, uma sequência espetacular. O time hoje jogou um bom futebol e conquistou esse resultado muito importante. Agora aguarda esse confronto aí contra o Vasco, a semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo ontem classificou também, então é aguardar essa partida aí contra o Vasco e os próximos jogos também, Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Fluminense do Brasileiro é o Palmeiras e é um confronto direto ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Aqui as notas do GE para os jogadores aí nessa partida de hoje. A nota do GE para o Fábio 5.5, o Guga 7.5. O Guga foi bem hoje, Ignacio 6, o Freitas 3.5. O Freitas não foi muito bem hoje, né? Vaiado. Quase marcou um golaço ali numa jogada ensaiada. No final do jogo cometeu mais uma falha no gol do Bangu, né? Incrível aí como o Freitas ele vem falhando. E hoje mais uma falha, gol do Bangu ali, falha do Freitas. René nota 6, mais uma atuação segura, né, do René. Bernal nota 7.5, Martinelli 6.5, esse é um craque, né, vem jogando muita bola, não só essa temporada, mas ele é um jogador muito regular. Lúcio Acosta, que entrou no segundo tempo, 6.5, o Ganso marcou um gol de pênalti, bateu muito bem, né, a bola acabou ali tocando na trave, o goleiro foi no canto certo, mas o Ganso bateu o pênalti bem, fez o gol. Canóbio 5.5, o Santi Moreno nota 6, John Kennedy 5.5, o Serna nota 5.5, Savarino, que marcou um golaço, nota 7.5, Soteldo 5.5 e a nota para o Zubeldia, nota 7.5. Foi bem hoje, né, na escalação, acertou muito bem e o Fluminense está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.